todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um vídeo a responder todas as vossas perguntas sobre a minha viagem. Eu estou muito feliz porque eu tinha muitas saudades de estar aqui a gravar para vocês. Então eu reparei que surgiram muitas perguntas ao longo dos vlogs que eu fui publicando. Quem não viu, eu vou deixar aqui na descrição. Eu estive 2 semanas na Tailândia e postei vlogs, portanto vou deixar aqui para quem por acaso ainda não tenha visto. Surgiram então muitas dúvidas, eu deixei uma fotografia no meu Instagram, esta fotografia aqui, a pedir então para vocês fazerem todas as vossas perguntas que eu ia responder hoje. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu fiz print screen de todas as perguntas e eu vou responder tudo. Então se vocês gostam deste tipo de vídeos, se estão curiosos, se gostam da Tailândia e se querem ir, não se esqueçam de deixar um like neste vídeo, subscrever o canal no botão vermelho aqui em baixo e ativar as notificações. Sim, eu tive 2 semanas sem dizer estas coisas, mas eu ainda me lembro. Então sem mais demoras, vamos lá passar ao vídeo. Eu vou começar pela pergunta da Joana RCC, que pergunta: como preparar uma viagem e os sítios a visitar? Então, a Tailândia sempre foi um sonho para mim, portanto eu via muitos vlogs, lia muitas coisas, muitos blogs sobre viagens à Tailândia. E também tive uma amiga minha, a Olivia, que foi para a Tailândia o ano passado e nós falámos muito na altura sobre isso. Ela também deu-me algumas dicas de sítios a visitar. E o meu roteiro foi Bangkok, Chiang Mai e Krabi, que é um roteiro que muitas pessoas fazem e foi assim que eu escolhi, basicamente na pesquisa, falando com amigos e etc. A Patrícia Ribeiro, 10.907, pergunta: quais os sítios que gostavas de ter visitado, mas infelizmente não o fizeste? Eu gostava de ter visitado Phuket, porque é um sítio muito conhecido também, muito falado na Tailândia e infelizmente não tive a oportunidade, porque eu estive lá 2 semanas e a Tailândia é um país enorme e há muita coisa para ver, há muita coisa para fazer, então eu não estive em Phuket. Também não visitei as Ilhas Phi Phi, que é aquela coisa que toda a gente fala, nem o Maya Beach, a praia do filme do Leonardo DiCaprio. E eu decidi não visitar essas praias, essas ilhas, porque elas são muito turísticas e para mim só vale a pena se nós tivermos um barco particular, privado, e irmos a uma hora em que as outras excursões não vão. E nesse caso eu teria que gastar muito mais dinheiro e eu não tinha. Portanto, sim. O que achou da culinária tailandesa? Teve algum problema com a comida? Eu amo comida tailandesa. Eu já conhecia a comida tailandesa antes de ir para a Tailândia. Infelizmente, quem vê os meus vlogs sabe que eu e o meu namorado apanhámos uma intoxicação alimentar. Mas não foi pela comida, foi por uma carne em específico que estava contaminada. Porque foi a única coisa que nós comemos os dois. Eu passei 2 semanas a comer comida tailandesa na rua e não tive qualquer tipo de problema. E num restaurante, um hotel, eu tive uma intoxicação alimentar gravíssima com o meu namorado, os dois ao mesmo tempo, e foi da carne. Portanto, sim, eu não tive nenhum problema com a comida tailandesa. Eu comi carne contaminada como podia ter comido em qualquer lado. Infelizmente aconteceu. A Zero Anita Zero pergunta: qual foi o custo total da viagem? Então, todos os voos internos e o voo grande de Lisboa a Bangkok, mais todos os hotéis em que nós ficámos hospedados, custou 1.300 euros. Este foi o valor total da nossa viagem, incluindo todos os voos e todos os hotéis. 1.300 euros. Quanto a que nós gastámos lá, sinceramente, eu não sei muito bem, até porque eu e o meu namorado não fazemos muitas contas ao dinheiro, nós gastamos os dois juntos, portanto eu não faço ideia quanto é que nós gastámos. Nós fomos a 2 restaurantes caros e isso aumentou o orçamento, mas eu posso dizer-vos que as coisas lá são muito baratas, mesmo muito baratas, comer, enfim, portanto eu acredito que dá para gastar em 2 semanas 200 euros com transportes, táxis e comida. Se vocês obviamente não quiserem visitar um restaurante mais caro, uma coisa mais especial, no dia a dia dá para gastar 6 euros por refeição, portanto é muito barato. A Anitta perguntou também se nós vimos a opção para ir a um resort ou isso. Nós ficámos num resort em Krabi. Nós decidimos então gastar mais dinheiro em Krabi porque era a parte de praia, de ilhas, de férias mais descansadas. E nós decidimos, ok, nós vamos gastar mais dinheiro no resort lá. E nos outros, como não vamos estar quase no hotel, vai ser uma viagem mais turística, ficamos em hotéis mais baratos, então conseguimos hotéis muito bons e também baratos. Está tudo nos meus vlogs, eu vou deixar aqui novamente para vocês na descrição se vocês quiserem ver. Eu deixei o nome dos hotéis e o preço que nós pagámos. É importante perceber que nós marcámos com antecedência, com alguns meses de antecedência, e isso faz toda a diferença no preço dos hotéis e dos voos. A Márcia 250 pergunta: eras capaz de viver na Tailândia? Beijinhos. Eu acho que não. Eu acho que a Tailândia é um país lindo, maravilhoso para se visitar, mas eu sou uma pessoa europeia. Não sei se é que me entendem. Eu sou brasileira e também não me estou a ver a viver no Brasil. Eu gosto de viver na Europa, eu amo viver em Portugal, eu gosto da civilização, do cuidado, da limpeza, da organização europeia, então eu acho que não me via a viver noutro sítio. A Bia Camacho pergunta quais os sítios que eu mais gostei, o preço total da viagem, que eu já vos disse, e pergunta também quais foram os maiores desafios durante toda a viagem. Beijinhos. Beijinhos, Bia.
Então, deixa-me relembrar aqui, qual foi o maior desafio, quais os sítios que mais gostaste? A minha cidade favorita, claro que eu amei estar na praia, mas assim, aquilo que para mim era mais cultura tailandesa, o que eu mais gostei foi sem dúvida Chiang Mai. Chiang Mai é fantástico, eu estive lá 3 dias e aconselho a quem vá ficar mais tempo, 4, 5 dias, acho que é o ideal para conseguir fazer tudo o que a cidade nos oferece. É muito, muito giro, tem uma componente cultural gigante e também tem muitas atividades giras. Nós tivemos um dia numa quinta de reabilitação para elefantes, foi sem dúvida um dos pontos altos da viagem. Eu aconselho muito, muito, muito Chiang Mai. A Inês Sofia BC pergunta, quanto custaram os bilhetes de avião? Então, os nossos bilhetes de avião custaram 680€ cada um, eu acho. E nós comprámos um bilhete mais caro, porque era um bilhete que dava a possibilidade de fazer um upgrade para business class. Então foi um bilhete mais caro, mas há bilhetes a 500€. Portanto, eu acho que o mínimo que se pode pagar é à volta de 500€, o que é um preço bem acessível, pelo menos para mim, que vou ao Brasil visitar a família. E o Brasil, uma pessoa quase nunca, para chegar à minha cidade do Brasil, que não é um voo direto, quase nunca paga menos de 1.200€. A Ori Ramos pergunta, o que mais gostaste da Tailândia? O que eu mais gostei na Tailândia foi sem dúvida a cultura. Eu era muito interessada pelo budismo, eu aprendi imensas coisas, eu acho que foi assim uma injeção cultural estar na Tailândia 2 semanas. Eu amo isso, eu amo perceber que eu estive num país diferente, que eu investi dinheiro numa viagem, mas que eu saí de lá mais rica culturalmente, e eu amei isso. E também amei, obviamente, que a água do mar estivesse a 30 graus. Eu nunca tinha visto tal coisa na minha vida. Eu nunca tinha entrado no mar sem achar que a água estava fria. Estão a perceber? Aquilo é incrível, a sério, é inacreditável. A Rita Carmoé pergunta, como preparar o roteiro dos sítios a visitar? Nós fizemos tudo sozinhos, sem qualquer tipo de agências, foi tudo em conversas com amigos, a pesquisar em blogs, decidimos por essas 3 cidades e depois todos os voos, tudo o resto nós comprámos um a um e sem ajuda de agências. A Bruna Andressa 23 pergunta, como surgiu esse sonho de viajar à Tailândia? Então, um grande beijinho para ti. O meu sonho de viajar à Tailândia, isto pode parecer estúpido, mas eu vi um filme da Disney chamado Entrelaçados e nos Entrelaçados havia uma cena que era passada na Tailândia durante o Festival das Luzes. E então, eu não sei porquê, mas eu fiquei com aquela coisa de ir à Tailândia. Desde que eu vi esse filme, eu tenho muito esta coisa, sempre que quando eu vejo um filme que me toca muito, eu quero muito ir a essa cidade. E então a Tailândia ficou para mim marcado como um sítio que eu queria muito ir e eu tive tanta sorte porque eu fui para a Tailândia, não por causa desse festival, eu nem sabia quando é que era o festival e sem querer, por sorte, apanhei o festival exatamente nos dias em que eu estava em Chiang Mai. Foi das melhores experiências da minha vida, eu amei, foi muito emocionante mesmo e então sim, foi assim que eu fiquei a sonhar com a Tailândia. A Sofia Martins 05 pergunta quanto tempo eu vou estar ou estive na Tailândia. Eu estive na Tailândia 2 semanas e acho que foi o suficiente para conhecer essas 3 cidades, mas claro que eu gostaria de ter ficado mais tempo e acima de tudo acho que o mais interessante ainda seria fazer uma viagem pela Ásia, porque há ali países muito colados à Tailândia, como por exemplo Laos, Vietnã, Camboja, que eu adoraria conhecer e é tudo perto. Portanto, o ideal para mim teria sido ficar 2 meses a viajar à Ásia, conhecer vários países. A Inês Olives pergunta, repetias a experiência? Beijinhos. Claro que sim, a Tailândia é um país muito rico, com muitas coisas para ver, eu não vi 10%, portanto sim, se surgisse outra oportunidade, com certeza eu iria à Tailândia, conhecer novas cidades, conhecer sítios novos, eu acho que sim, com certeza. A Andreia Brito Barros pergunta se eu comprei em algum site ou agência e com quanto tempo de antecedência. Então, a nossa viagem foi marcada mais ou menos com meio ano de antecedência, 6 meses, portanto foi um tempo bastante grande, até porque eu paguei primeiro os voos e os hotéis, como eu vos disse, que foi os tais 1.300€, exatamente para depois, na altura, 6 meses depois, é quase como se eu já não me lembrasse desse dinheiro e então parece menos, estão a perceber? Eu gosto sempre de fazer isso, comprar com muita antecedência, porque assim não pagamos tudo de uma vez e o baque é menor. E eu marquei, então com 6 meses de antecedência, foi tudo em diversos sites, os hotéis eu marquei quase todos, ou no Booking ou no Hotels.com, que são os 2 sites que eu mais uso, e os voos quase todos no Check Felix, que é um site alemão, que eu acho que é alemão, é um site muito bom de voos, que tem voos mais baratos, eu acho, do que os outros, portanto eu vou deixar aqui também o Check Felix, o Booking e o Hotels.com aqui na descrição, se vocês tiverem alguma dúvida, e assim, foi tudo marcado individualmente, portanto, sim, é possível, malta. A Rafa Camboa 15 pergunta, o que achaste da atitude e generosidade dos tailandeses? Grande beijinho, gosto muito de ti. Então, eu achei que os tailandeses são super simpáticos, eles estão sempre a rir, mas também achei que eles vivem muito em função do turismo. Então,
Às vezes eles são um pouco charlatões, tentam sempre roubar dos turistas. Eu acho que não é só na Tailândia, no Brasil, infelizmente isso também acontece. Eu vivi em Itália e fui muito roubada, especialmente nos táxis. Portanto, eu acho que países que vivem muito do turismo acabam por tentar aproveitar-se um bocado disso. E houve uma outra situação em que eu senti que estavam a tentar aproveitar-se de mim, mas no geral eu achei que os tailandeses eram simpáticos, que eram welcoming, sabem? Tipo, agora não consigo lembrar da palavra em português para isso, mas enfim, eu achei que sim. A Joana MT Pereira pergunta: Olá, Bárbara, obrigada por esta partilha da tua viagem à Tailândia. Viajaste em que companhia? Planeaste com quanto tempo de antecedência? Foste por agência? Pronto, algumas perguntas são repetidas, mas ela fez uma pergunta que ninguém tinha feito ainda, era em que companhia eu viajei. Então, para lá eu viajei na Lufthansa e para cá na Austrian Airlines. A Excusez-moi blog, eu acho que é assim que se diz, pergunta: esta era a viagem dos teus sonhos, superou as expectativas ou ficaram aquém? Amei todas as fotos, muito obrigada. Uma coisa que eu adorei muito foi vocês terem gostado muito das fotografias, porque vocês sabem, eu amo fotografia, portanto eu fiz tudo com muito carinho. Eu tentei vestir roupas que tivessem a ver com o sítio onde eu estava e tirei as fotos mesmo com carinho para vocês, então eu fiquei muito contente que vocês gostaram. E ela perguntou então se as expectativas foram superadas. Foram totalmente superadas. Eu acho que quando as pessoas têm expectativas muito altas, era um sonho para mim, às vezes pode ficar um pouco aquém, mas não, eu acho que foi exatamente aquilo que eu estava à espera. Foi lindo, foi uma viagem linda, ainda por cima eu fiz com o meu David, então foi perfeito. A Sofos Martins pergunta: Olá Bárbara, de quem foi a ideia de ir até à Tailândia e quando gostou a viagem toda? O que te surpreendeu mais nessa viagem? Então a ideia foi minha, o David já tinha estado 2 vezes ou 3 na Tailândia, esta foi a 3ª ou a 4ª, portanto ele foi por minha causa, ele já conhecia. O preço eu já vos disse, que eu gastei 1.300€ em voos e hotéis, e o quanto eu gastei lá eu realmente não sei, porque nós gastámos os dois em conjunto, mas eu acredito que dá para fazer a viagem toda com 1.500€. A Rita B. Bludo pergunta: Olá Bárbara, qual foi a tua comida preferida típica da Tailândia e o que achaste das pessoas? Eram simpáticas e acolhedoras? Beijinhos, beijinhos para ti também. A minha comida favorita foi sem dúvida o Pad Thai. Eu já adorava de Portugal, portanto lá em qualquer restaurante assim de esquina o Pad Thai é maravilhoso. Eu amo Pad Thai, portanto estava muito contente e também gostei muito do arroz frito deles com legumes, ovo e frango. Eu amei. Não me lembro, esse prato não me lembro como é que se chama, mas era muito bom. A Renata Bell 11 pergunta: Olá linda, olha, eu sempre tive curiosidade de saber se a Tailândia é muito diferente e também o que é que te surpreendeu na viagem. Beijinhos, adoro o teu canal e continua. Um grande beijinho para ti também. A Tailândia é sim muito diferente, tudo é muito diferente, a cultura é muito diferente, o ar, os cheiros, os aromas, tudo, estão a perceber? É mesmo, isso para mim foi o que mais me surpreendeu. Não que me tenha surpreendido porque eu não estivesse à espera, mas surpreendeu pela positiva, era exatamente isso que eu queria ver. Eu queria ver a Tailândia como ela é, estão a perceber? Eu sabia que era um sítio muito turístico, mas acho que há muitas coisas que ainda estão preservadas, os templos estão ativos, enfim, eu acho que é um país que, apesar de muito turístico, ainda tem muita essência. A Carolinha ACS pergunta: Olá Bárbara, em relação à troca da moeda do euro para baht, como fizeram? Onde trocaram? Compraram algum cartão de internet e onde? Apanharam alguma chuva? Algum conselho para quem vai daqui a 2 semanas? Então, quanto ao dinheiro do euro para bahts, eu troquei no aeroporto lá, porque é onde tem as melhores taxas, estão a perceber? Portanto, mal vocês chegam e desembarcam em Bangkok, tem lá logo um banco para vocês fazerem a troca, que eu acho que nós pesquisámos e foi a melhor forma, onde pagámos menos taxas e que compensou mais, portanto isso foi bom. Quanto à internet, no aeroporto também, mal vocês saem dos gates, não é? Mal saem com as malas, também tem lá várias barraquinhas para vocês comprarem cartões de internet e funciona muito, muito bem. Eu fiquei super bem surpreendida. Eu comprei um cartão de 6 GB de internet por 15€, foi muito barato e durou 2 semanas e olhem que eu uso muito. Durou 2 semanas, então foi perfeito para mim, acho que é o ideal. E a internet é muito rápida, malta. A sério, eu fiquei surpreendida. É igual ou melhor do que a minha em Portugal. A Mariana Azevedo pergunta: Olá Bárbara, qual foi a aventura que mais gostaste na Tailândia? Manda beijinhos. A minha aventura favorita foi sem dúvida os elefantes. Gente, a sério, eu nunca pensei que eu ia gostar tanto, porque assim, haters tenham calma, mas eu não sou muito ligada aos animais, eu nunca tive uma ligação muito forte com os animais. Os meus pais têm uma cadela, gosto muito dela, mas eu não tenho animais em casa, não é de todo. Agora eu às vezes sinto que uma pessoa para ser boa tem que ter um cãozinho em casa, estão a perceber? Tem que tratar o cão como se fosse uma pessoa. Eu gosto de cães, eu gosto de animais, eu não gosto de todo, de ninguém, a ver ninguém tratar mal animais, era incapaz de o fazer, mas realmente não tenho essa relação de pessoa para pessoa com os animais, estão a perceber?
E eu nunca achei, eu fui para os elefantes mais porque eu não sabia quando é que eu ia voltar a ter uma experiência destas e porque o meu namorado tem essa ligação. Mas foi muito emocionante, eu nunca pensei que eu ia ficar tão emocionada, juro. Foi assim das melhores experiências da minha vida, de verdade. Nunca me vou esquecer daquilo que eu vivi na Quinta dos Elefantes. A Stephanie S. Freitas pergunta: Olá Bárbara, queria saber como foram de uma cidade para a outra, como escolheram e fizeram para marcar aquela visita aos elefantes, compensa viajar em executiva, que conselhos dás às pessoas que queiram viajar até lá? Então, todas as nossas viagens foram feitas de avião, porque nós tínhamos pouco tempo, então não queríamos perder muito tempo em viagens, e as viagens de avião foram baratas, portanto, para mim, eu super aconselho, acho que compensa muito ir de avião. Depois, se compensa viajar em executiva, compensa, malta. É assim, compensa na medida em que nós fomos com milhas, portanto, nós não pagámos com dinheiro, porque eu acho realmente é muito caro. Mas, se tiver milhas, ou para quem tem, ou tem dinheiro para pagar, eu acho que compensa muito, porque nós íamos estar só um dia e meio em Bangkok. Então, se nós não tivéssemos viajado em executiva e conseguido dormir durante a viagem, quando chegámos a Bangkok não teríamos conseguido aproveitar os dias em Bangkok, foi muito pouco tempo. Então, nós pensámos mesmo nisso, como nós vamos conseguir ter uma viagem descansada, vamos chegar lá bem, vamos chegar ao quarto, tomar banho e ir visitar a cidade, foi o que nós fizemos. Se nós tivéssemos ido em económica e não tivéssemos conseguido dormir, nunca teríamos conseguido aproveitar o primeiro dia em Bangkok. Então, nesse sentido, eu acho que vale sim a pena. A Inês Olives pergunta: qual é a máquina fotográfica que usas? Eu utilizei nesta viagem e no meu dia-a-dia eu utilizo a Canon 80D e nesta viagem utilizei a objetiva da Canon 50mm, que é uma objetiva de 150€, pequenina, prática e que tem aquele efeito que desfoca ao fundo, que todas as pessoas gostam muito, é essa objetiva. A Itana Lúcia pergunta se nós já íamos com as coisas marcadas ou se decidimos lá os hotéis onde íamos ficar. PS, adorei tudo, viagem de sonho. Um grande beijinho para ti. A Itana Lúcia comenta muito as minhas fotografias, eu gosto muito dela. E sim, nós já íamos com tudo marcado, voos e hotéis. Só não tínhamos marcado a tal viagem para as ilhas e acho que estava tudo marcado. Até os elefantes também nós marcámos com 3 semanas de antecedência. Eu esqueci-me de responder essa pergunta. Portanto, eu pesquisei muito. Eu pesquisei, sobretudo, em todos os sites, com todas as pessoas que eu conhecia, com todos os comentários, com as classificações. Eu queria realmente uma quinta que não explorasse animais, mas que também não fosse muito precária. Eu não queria sair lá com uma má experiência. E então eu escolhi a viagem mais cara, a quinta mais cara que havia. Mas eu acho que totalmente compensou, porque eles não estavam ali para fazer turismo com os elefantes. Eles não estavam ali para pôr os elefantes a divertir os turistas. Não, eles estavam ali a trabalhar na reabilitação dos elefantes e os turistas foram lá ver eles a trabalharem e ajudar com o trabalho. É isso que nós fomos lá fazer. Fomos ajudar a dar banho aos elefantes, a fazer a skincare dos elefantes, a tratar deles de verdade, a dar-lhes comida. Portanto, nós estamos ali a interferir no trabalho que está a ser feito. Não estamos ali para ver um show de elefantes, nada disso. Então, eu acho que realmente vale a pena. Ninguém me pagou para fazer isto, estão a perceber? Isto não é publi, eu paguei, foram 100€ por pessoa, mas eu aconselho a toda a gente que vá à Tailândia realmente fazer a visita nesta quinta em específico. Eu fico por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu tentei responder a todas as perguntas que me puseram sobre a viagem, mas se por acaso ainda houver mais alguma pergunta que vocês queiram que eu responda, deixem aqui nos comentários que eu respondo por escrito. Portanto, sim, não há problema nenhum, deixem aqui e eu respondo. Não se esqueçam, claro, de subscrever o canal, partilhar este vídeo com os vossos amigos. Não se esqueçam também de ativar as notificações, de deixar um like, que é muito, muito importante. E nós, claro, vemos no próximo vídeo. Beijinhos! Time flies by when the night is young.